Mas afinal de contas, quando é que vai nascer para um determinado empregado o direito dele ter férias, dele sair de férias? Bom, a CLT diz que o direito ao gozo das férias nasce depois de 12 meses trabalhados. Então, se uma pessoa é contratada no dia 1º de janeiro de um determinado ano, 1º de janeiro de 2020, por exemplo, ela vai ter que trabalhar 12 meses inteiros, até 31 de dezembro de 2020, para que então ela tenha direito às férias. Ou seja, as férias não são dadas, não nascem, não são consolidadas e adquiridas dentro deste um ano, percebe? Primeiro trabalha o ano todo para depois ter férias. Então, quem foi contratado em janeiro não vai sair de férias até dezembro, tem que trabalhar o ano todo. Pois bem, depois de 12 meses de trabalho, depois que completar esses 12 meses, é que esse empregado vai ter uma carta na manga, um direito de ter um intervalo anual, de ter um descanso maior, de ter as suas férias. Essas férias devem ser concedidas pelo empregador no máximo até o 12º mês subsequente. Ou seja, primeiro o empregado trabalha por 12 meses para ter o direito às férias, para ter o ticket das férias. Nos próximos 12 meses, em algum momento dentro desses próximos 12 meses, é que o empregador vai ter que garantir o uso desse direito, trocar esse ticket por um efetivo descanso. Esse primeiro período de 12 meses que o empregado tem que trabalhar para ter direito às férias, a gente chama de período aquisitivo de férias. Período aquisitivo de férias. Os próximos 12 meses, que é o tempo que o empregador tem para dar aquelas férias que foram adquiridas, a gente chama de período concessivo de férias. Período concessivo de férias. Então, 12 meses para ter direito às férias, os próximos 12 meses é o período que o empregador tem para conceder essas férias. Para ficar mais fácil de visualizar, eu fiz aqui um desenhinho, uma demonstração. Aquele empregado que é admitido, por exemplo, no dia 1º de setembro de 2020, vai ter que trabalhar por 12 meses, até dia 31/8 de 2021. Aqui ele adquire o direito às férias. Essas férias que ele adquiriu direito aqui devem ser concedidas dentro desse próximo período de um ano, que vai de 1 de setembro de 2021 até 31/8 de 2022. Mas perceba, enquanto ele está esperando o patrão dele dar as férias aqui nesse período, ele também está trabalhando, né? Ele está esperando, o patrão dele pode dar as férias aqui, ó, no último mês do período concessivo. Ele também está trabalhando até chegar esse tempo, até chegar as férias dele. Então, nesses 12 meses aqui, de 1/9 de 21 até 31/8 de 2022, ao mesmo tempo em que esse período é concessivo das férias que ele adquiriu no ano anterior, também é um novo período um novo período aquisitivo, que vai ser pago, que vai dar para ele o direito a ter férias nos próximos 12 meses, que vão de 1/9 de 2022 até 30/8 de 2023. Esse primeiro aqui, quando ele é admitido, é só período aquisitivo. Aqui ele não vai ter férias. Trabalha por 12 meses e tem um mês aqui dentro para descansar. Desculpa, nem sempre um mês, mas tem um período de férias aqui dentro para descansar. Enquanto ele está esperando esse período acontecer, ele vai trabalhar. Depois que esse período acontecer e acabar, ele vai continuar trabalhando. Então, ele vai ter mais 12 meses aqui de trabalho.
Esses 12 meses vão dar para ele o direito a novas férias, que ele vai poder usar nos próximos 12 meses. Período aquisitivo, período concessivo de férias, que vão acontecendo num ciclo ininterrupto até que o vínculo do emprego, aquela contratação, acabe. Bom, eu disse que depois de 12 meses trabalhados, o empregado passa a ter direito a férias e que essas férias vão ser concedidas nos próximos 12 meses. Agora, quem é que vai dizer quando é que esse empregado vai sair de férias? O empregador tem que dar as férias e tem um prazo de 1 ano para fazer isso. Quem é que diz quando, dentro desse 1 ano, aquele empregado vai ter férias? Quem é que decide se ele vai ter férias no período do carnaval para poder aproveitar mais, ou se ele vai ter férias num período bem murchinho, que não tem carnaval, não tem festa, não tem nada? Bom, a concessão das férias é um ato do empregador. É o patrão que decide quando o empregado sai de férias. É o patrão que decide o período das férias, de acordo com a viabilidade da sua atividade. Para mim, é melhor que eu fique sem um empregado ou sem este empregado neste setor fazendo esta função do dia 3 de maio até o dia 30 de maio. Ok, então essas férias vão ser concedidas nesse período. O empregado, ele não tem o poder de decidir quando quer sair de férias. Perceba que a escolha é definitivamente do empregador, patrão. Pois bem, mas existem 2 situações que podem levar o empregador a conceder férias em um período que é melhor para o empregado e não para ele. A primeira delas é quando existe gente de uma mesma família trabalhando na mesma empresa. Nesse caso, sempre que esses empregados familiares quiserem e solicitarem, eles vão poder gozar férias no mesmo período. Então, se marido e mulher trabalham numa mesma empresa, eles podem requerer, solicitar que as férias deles sejam concedidas no mesmo período. Afinal de contas, é só assim que os caras vão poder viajar juntos, que vão poder efetivamente fazer alguma coisa durante esse período de descanso. Se um sai de férias e o outro continua trabalhando, a intenção das férias, que é permitir que os empregados tenham esses momentos de convivência e que tenham uma pausa salutar no trabalho, acaba ficando prejudicada. Mas quando a CLT fala dessa possibilidade, ela faz uma ressalva, que o empregador não precisa conceder férias às pessoas da mesma família no mesmo período, se isso atrapalhar, obstar, dificultar ou impedir a realização do serviço da atividade da empresa. Vamos supor que marido e mulher trabalhem numa mesma empresa, mas essa empresa tem o dono trabalhando, um ajudante, o marido e a mulher. Me parece que nesse caso, se você tirar marido e mulher ao mesmo tempo, você vai colocar a empresa numa situação de possível impedimento ou de grande dificuldade de exercício da sua atividade. Porque você tem só 3 empregados, 2 são da mesma família, enfim. Você imagina se você tivesse 3 empregados, fosse marido, mulher e o filho deles. Inviabilizaria se você tivesse que dar férias para todos, se o empregador tivesse que dar férias para todos no mesmo período. Então, a CLT faz essa ressalva no sentido de alertar que os empregados membros de uma mesma família podem fazer a solicitação, mas que existe razão para a escusa da empresa, para a empresa não acatar esse pedido. A outra situação é em relação aos trabalhadores, aos empregados, estudantes e menores de 18 anos. Aqueles que são menores de 18 anos, que estudam e que também trabalham, têm o direito, se assim quiserem, têm o direito de solicitar que as suas férias sejam concedidas
num período que coincida com as férias ou com o recesso escolar. Porque com isso, da mesma forma, você garante que aquele empregado vai verdadeiramente poder se desligar, poder fazer uma viagem, poder de alguma forma ter, usufruir amplamente das suas férias. Se for só estudante, mas for maior de 18, não vale. Aí você pode ter as suas férias concedidas quando for mais interessante e for mais conveniente para a empresa. Da mesma forma, se for só menor de 18, mas também não for estudante, não tem direito a essa opção. A única ressalva que se faz aqui, o único alerta que eu faço aqui, é que, diferente do caso dos membros da mesma família, aqui não existe senão. Não existe que o menor de 18 pode pedir a concessão de férias junto com o período escolar, mas a empresa, por um determinado motivo, pode não aceitar. Aqui só existe a possibilidade do pedido, de forma que entende-se que, mesmo que atrapalhe o andamento daquele serviço, da atividade da empresa, a empresa deve fazer a concessão de férias do menor de 18 estudante, junto, coincidente com o período de férias escolares, ok? Então, é sempre o empregado que escolhe, é sempre o empregador que escolhe, menos ou, a depender da situação, com a participação do empregado nesses dois casos. Mais uma observação, é sempre o empregador que escolhe o período de férias, mas quando ele for fazer essa escolha, ele não pode, de jeito nenhum, fazer com que o começo das férias aconteça nas vésperas, um pouquinho antes da existência de uma folga, de um descanso semanal remunerado ou de um feriado. Vamos supor o seguinte: eu trabalho numa empresa que não funciona aos sábados e a minha folga é no domingo. Imagina que no sábado, então, eu não trabalho, no domingo eu não trabalho. Meu empregador me concede férias dizendo: olha, suas férias vão começar na sexta-feira, tá? Então você você trabalha aqui na sexta-feira, aí no sábado você já tá de férias, não precisa vir. Poxa, mas no sábado eu já não precisaria ir de qualquer forma. Nem no domingo eu precisaria ir. A mesma coisa aconteceria se o empregador dissesse: olha, você vai começar as suas férias, você vai gozar das suas férias a partir da quinta-feira santa. Você fala: poxa, mas sexta-feira eu já não iria trabalhar porque é feriado, sábado eu já não iria trabalhar porque é dia não útil na minha empresa, domingo eu já não ia trabalhar porque é minha folga e é feriado. De forma que, quando o empregador faz com que as férias coincidam, ou melhor, com que as férias iniciem muito perto dos finais de semana, dos dias não úteis, dos feriados, o empregado está, na verdade, perdendo tempo de férias. Percebe? É uma maracutaia que eu faço para que, já que eu tenho que dar férias mesmo, ao invés de deixar ele no feriado na casa dele e depois dar as férias, eu já vou deixar o feriado aí no meio desse bloco, eu já vou começar as férias no feriado, porque senão ele vai folgar no feriado e ganhar para isso e depois ficar mais o período de férias e receber para isso. A CLT, então, é clara ao impedir que o início das férias aconteça em até 2 dias antes de uma folga ou de um feriado. Se o feriado cai numa quinta-feira, as férias não podem começar nem na quarta, nem na terça. Pode começar na segunda, na semana anterior, e aí tá tudo bem. Eu tô de férias, vamos supor que eu tenha 30 dias de férias. Eu tô de férias e nesse meio tempo cai um feriado. Eu tô de férias em dezembro e em dezembro teve Natal. Ok, azar o meu, perdi o feriado do Natal porque já estava de férias. O que não pode é minhas férias começar no dia 23 de dezembro, na véspera de Natal, na antevéspera de Natal, ok? Então, a gente tem a possibilidade do empregador
conceder as férias quando for mais conveniente para ele, desde que essa concessão não aconteça. Nossa, minha cachorra tá muito louca aqui. Desde que essa concessão não aconteça em até 2 dias antes do início de um feriado ou então de uma folga semanal. Ai, que aquele empregado tenha. Oi, meu amor, que você tá nervosa. Participação especial. Da mesma forma, o empregador não pode conceder férias no mesmo período do aviso prévio. O empregador não pode dizer assim, olha, eu preciso te dar férias, porque você trabalhou 12 meses aí atrás, então eu vou te dar férias, mas eu também tô querendo te mandar embora. Então você teria, vamos supor, 30 dias de férias e 30 dias de aviso prévio. Vou dar tudo junto, tá? Você sai de férias, eu já vou te pagar esses dias também como se fosse aviso prévio, e esses mesmos 30 dias vão servir para as duas finalidades. Não, nem que o aviso prévio seja indenizado, ou seja, nem que ele seja só pago e não seja trabalhado. Não pode haver concessão de férias num período que coincida com o aviso prévio, ok? O empregador escolhe, então, desde que respeite essas regras e essa limitação. Uma vez que o empregador escolhe o período, o dia de começo e de fim de férias individuais daquele determinado empregado, ele deve comunicar ao empregado. Essa comunicação, essa informação que o empregado recebe, tem que ser feita necessariamente por escrito. E o empregado vai assinar um recibo. A gente dá exatamente esse nome, recibo de férias. O empregador manda para o empregado uma carta, quer dizer, apresenta para o empregado no local de trabalho uma carta chamada recibo de férias. O empregado vai ter naquele recibo de férias a informação de quando as férias dele vão começar e de quando vão terminar, a partir de quando ele tem que se reapresentar no serviço. O empregado assina aquilo e devolve com a sua assinatura para o empregador. Ou seja, o empregador necessariamente, o empregador inafastavelmente tem que ter um documento escrito que prove que o empregado sabia que teria as suas férias concedidas. Então, a concessão tem que ser informada por escrito para o empregado. E também tem que ser informada com alguma antecedência. Porque se você não está esperando sair de férias e o teu patrão fala, depois de amanhã você está de férias, não deu tempo de você fazer nada. Você não se programou, não arrumou sua mala, não pesquisou uma pousada legal para passar uma semana fora com a sua família. Enfim, se você não tiver um mínimo de antecedência, você não consegue usar as suas férias adequadamente. Você não consegue usufruir como a lei quer que você usufrua do seu período de descanso. Então, o patrão tem que te avisar antes, o empregador tem que avisar o empregado com antecedência para que o empregado possa se preparar para aproveitar as suas férias. Essa antecedência é de no mínimo 30 dias. Então, uma vez escolhido o período, é avisado por escrito ao empregado com uma antecedência mínima de 30 dias. Em relação a essa antecedência, reconhece-se uma exceção, que é aquela que diz que pode não ser observada essa antecedência, caso isso seja exclusivamente para beneficiar o empregado. Imagina a seguinte situação. Eu não gosto de dar exemplo comigo. Gosto de dar exemplo comigo. Eu trabalho numa determinada empresa e tenho direito às férias. Já passou meu período aquisitivo. O meu empregador ainda não decidiu quando é que vai me dar as férias. Ele tem 12 meses para me dar as férias. Eu acabei de completar o período aquisitivo, então ainda temos 1 ano pela frente. Eu chego em casa do trabalho cansado um belo dia, encontro meu marido maravilhoso com um buquê de flores.
dizendo para mim que a gente está comemorando 10 anos de casados. Aí ele me dá um buquê de flores e uma caixinha de joia. Quando eu abro, em vez de ter um anelzinho lá dentro, tem um convite para que a gente passe 20 dias viajando em família e comemorando as nossas bodas de, sei lá, o que são 10 anos, madeira, algodão, é minhas bodas de alguma coisa. Nossa, eu sou surpreendida com aquela notícia. É lógico que eu quero viajar com meu marido maravilhoso para comemorar os 10 anos de casado. Chego pro meu patrão e falo, poxa, meu marido conseguiu para que a gente viaje no final do mês para comemorar nossas bodas depois de 10 anos de casado. Você pode me dar férias agora? Meu patrão teria que dizer para mim em tese, não posso não, senhora, porque eu preciso te avisar com 30 dias de antecedência, então infelizmente você vai perder o mês da viagem e tudo da sua comemoração. Entende-se, nesse tipo de situação, que se eu assinar um documento dizendo que a falta de aviso com antecedência se deu exclusivamente em meu benefício, que fui eu que pedi as férias naquele período, que eu tive uma necessidade pessoal que justificava a concessão de férias sem esse aviso prévio, não há problema nenhum e o empregador não se responsabilizaria por essa falta de aviso escrito e com antecedência, tá? O mesmo acontece quando o empregado tem um familiar doente, quando precisa mudar de casa com urgência, venceu o contrato e não consigo mais renovar minha locação, preciso mudar com urgência, não vou conseguir vir trabalhar, será que você consegue me dar férias a partir da semana que vem? Se você assinar um documento dizendo que foi você que pediu e que você está ciente de que não há antecedência e que a ausência dessa antecedência só existiu para te beneficiar, tranquilo, pode sair de férias, mesmo que não haja esse aviso com 30 dias de antecedência, ok? Então, férias, período aquisitivo, o tempo que a gente tem que trabalhar para poder ter direito a férias. Período concessivo, o período que o empregador tem para decidir quando é que nós vamos usufruir as nossas férias. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Toma um monte de cuidado com essas exceções todas. Até a próxima, um beijo, tchau!